Estamos, a partir de agora, falando diretamente aqui do Cimex, falando sobre essa área empresarial, falando sobre essa estrutura que a gente precisa ter hoje para tocar qualquer negócio. Então, a gente fala em conjuntura, área trabalhista, fiscal, a gente tem um piso para tocar, parece que a gente é penalizado por abrir um negócio, né? E aí a gente vê, normalmente, o pessoal falando, inclusive agora na campanha, é tudo contra poderoso, contra empresários, contra... Só que se não se dão conta, se não tiver emprego, a coisa não funciona. Não tem cultura, não tem saúde, não tem nada se não tem arrecadação, desenvolvimento, alguém pesquisando, inovando, que é uma carência absoluta nossa, né? A gente está trabalhando que nem burro de carga aqui, parece que a coisa não anda. A gente fala em carga tributária há 50, 60 anos. E várias coisas. Para quem está lidando dentro de uma CNI, por exemplo, como é que tu vê a realidade para o empresário, para quem está produzindo no dia a dia? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a possibilidade de estar falando com vocês. E eu vejo como a maioria dos empresários tem visto. Quer dizer, uma cultura que se tem criado no Brasil ultimamente de que é o nós contra eles. E que ao invés de nós trabalharmos para a melhoria do nosso país, nós estamos num cabo de força confrontando, como se o empresário pudesse viver sem o empregado ou o empregado pudesse ter trabalho sem o empresário. E é aquilo que tu estavas acabando de dizer, ou seja, nós vivemos num conflito desinteressante, despropositado. Nós temos hoje 3.800.000 ações trabalhistas por ano, quer dizer, nós temos uma legislação indutora do conflito e nós temos os problemas estruturais que são sabedores de todos, quer dizer, hoje educação, saúde e segurança, que todos fazem um discurso bonito antes da eleição, há anos e anos que nós não vemos melhoria na infraestrutura, na burocracia, na questão tributária. Mas hoje, a nossa parte aqui, o que nós vamos discutir e conversar um pouco com os empresários de Caxias, que são as relações de trabalho, as relações de trabalho hoje elas estão pesando tanto quanto ou mais que esses outros todos os problemas estruturantes. Então, o que nós queremos é mostrar efetivamente que o empreendedor, que o empresário, que é o trabalhador empresário, ele tem no trabalhador operário um parceiro. E o que nós precisamos buscar para melhorar isso, a par de uma modernização da nossa legislação, que tem mais de 70 anos, e que é uma legislação tamanho único, que trata igualmente os desiguais, hoje em dia, a par disso o que nós precisamos é buscar um diálogo social efetivo, e não um diálogo social de faz de conta. As coisas hoje funcionam no nosso governo de forma tripartite, trabalhadores, governo e empregadores. Só que quando não se chega em consenso, ou quando o diálogo é travado por algum motivo, existem decisões sobre as quais nós temos um peso menor e que nós não conseguimos tocar adiante. Então, o que nós viemos falar aqui é um pouco sobre como tentar modernizar essas relações de trabalho, no sentido de que o Brasil é enorme, é heterogêneo e que há que se respeitar os acordos, as negociações coletivas que as próprias partes entabulam e que, por vezes, são, vamos dizer assim, desnaturados, desqualificados e anulados na nossa justiça por um desentendimento ou por uma aplicação da letra fria da lei. Hoje em dia, qual é o caminho? Como é que a CNI vê esse relacionamento, o capital-trabalho, que a gente vem batendo há muito tempo, e a gente tem um custo, seguido tem uma regrinha, tem uma taxazinha a mais, tem um controle, agora vem todo um sistema eletrônico de controle que o governo está fazendo, que é válido até para baixar custo, só que parece que entra esse aí, não sai nada do passado e continua agregando, a coisa vai complicando, aumentando o custo de produção, a gente cada dia mais produz menos no Brasil, Sim. né? A gente briga aqui, mas qualquer país aí está produzindo mais que nós, cara. E aí o custo já tem, a maioria dos produtos na Alemanha está sendo mais barato que fabricar aqui no Brasil, cara. O problema, se fosse ainda só o custo, seria até... Mas essa questão que tu estavas dizendo, por exemplo, o governo está criando esse mecanismo eletrônico de você juntar tudo que é RAIs, tudo que é guias e tal, que é o Legisdata, né? E aí o que a gente vê nisso? Quem é informal e continua informal não vai prestar as declarações. Então, é mais uma penalização para quem já faz. Hoje a gente vê que o Brasil é o país que mais gasta por ano em horas dedicadas a cumprimento de burocracia estatal. Quer dizer, nós temos 16% a 17% do tempo de uma empresa gasto para cumprimento de burocracia, de livros fiscais, de pagamento de guias, essas coisas todas. Então, hoje, por exemplo, e o que fica na mão do trabalhador?
os custos do trabalho, tirando os custos de compensação, que a gente chama que são os custos diretos do trabalho, tirando FGTS, tirando recrutamento e seleção, um estudo que a OIT fez nos diz que o trabalhador embolsa 67% do seu salário. De verdade. 33% é custo direto do trabalho. Não estou falando nada dos custos indiretos. Então, o que a gente vê é o seguinte, quando se fala que custo é chororô de empresário, custo não é chororô de empresário. Custo é uma forma de você racionalizar o trabalho, de você ter lucro. E eu sempre digo que o objetivo social de uma empresa é o lucro, porque se você não tem lucro, nem a responsabilidade social que hoje se atribui ao empresário, tu consegues cumprir. Porque hoje, aqueles temas que são de governo, saúde, segurança, educação, que constitucionalmente são responsabilidades do governo, como é que estão? Nós podemos dizer que hoje... Se eu não faço uma previdência complementar para o meu empregado, isso empresas que conseguem fazer, porque os micro e pequenos nem conseguem. Mas se eu não faço uma previdência complementar, o meu empregado está sujeito a dificuldades que encontro no serviço público de saúde. Se eu não faço, eventualmente, um projetinho de segurança na minha empresa, me roubam uma bicicleta, me roubam o carro, me roubam a moto do meu... Quer dizer, temos problema com segurança. Na questão da educação, se eu não faço educação de jovens e adultos na minha empresa, ou se eu não preparo, se eu não ajudo a pagar uma faculdade, eu vou ter problema. Quer dizer, o empresário, além de ter todas as atribuições inerentes aos custos do seu trabalho e à organização da sua cadeia produtiva, ainda é onerado com custos que não deveriam ser seus, que são de governo, e ainda assim é taxado do explorador, do capitalista, daquele que quer se sobrepor ao coitadinho do empregado hipossuficiente. Eu peço desculpa para te dizer o seguinte, não existe mais esse conceito de hipossuficiência do trabalhador relacionado ao nascedor da CLT. Hoje, se você for, eu moro hoje no Mato Grosso, se você for numa cidade no Mato Grosso, na divisa com o Pará, que tem 6 mil habitantes, você tem lá um sindicato dos trabalhadores rurais, onde uma menina com um iPad na mão tem condições de informar o trabalhador muito mais sobre tudo o que ele precisa saber do que, às vezes, o seu próprio empregador, que é um agricultor que tem 200, 300 hectares e emprega 2, 3 pessoas para lhe ajudar na agricultura. A coisa é complexa. E o piso, o que a gente vê, o tal do balanço social, a gente fala seguido aqui no CIMEX, o balanço social, escola. Eu gostaria até de ver o país, aqueles comunistas, socialistas, que se dão o que dão os nossos empresários aqui. Só que tu vai para o mundo, cara, a gente está pesquisando, seguindo a gente viaja para fora, vai para a Alemanha, vai para outros países, Itália. Eu não vejo ninguém dar o que nós estamos dando aqui. Eu acho que país mais socialista, eu não sei que país capitalista é esse que nós temos, tio. Porque, cara, o que nós... Aqui, as médias e grandes empresas que dão coisas que nenhum país do planeta dá, cara. E o pior de tudo é que dão, e quando dão, o dão por negociação coletiva. Sim. Por um entendimento do que seria possível para a empresa continuar trabalhando bem. E aí vem o nosso Tribunal Superior do Trabalho no ano passado e edita uma jurisprudência, uma súmula, número 277, que diz que as convenções e os acordos coletivos passam a valer eternamente. Ou seja, estão inibindo inclusive a negociação, porque você outorga ou retira benefícios na medida em que você tem o teu negócio sazonalmente indo bem ou não. Então é até isso. O que está acontecendo é que nem aquilo que deveria ser o respeitado, que seria o acordo de vontades, o acordo bilateral de vontades, o princípio da autonomia privada coletiva, que é eu negociei com o meu trabalhador, está valendo, através do seu sindicato, nem isso hoje a gente consegue ter a segurança jurídica de que vai ser efetivado, porque nós temos o Ministério Público eventualmente ingressando com ações anulatórias de cláusulas de convenção coletiva livremente pactuadas e nós não conseguimos nem que isso seja respeitado juridicamente. Então, uma coisa que falta no Brasil muito, e é um dos temas que eu gostaria de abordar hoje, até que é um tema que está muito candente, aí, que é a questão da terceirização, é algo assim que nós não entendemos o porquê dessa trava. Que nós estamos levando o país para trás ao invés de levarmos o país para frente. E uma coisa importante, às vezes o pessoal diz assim, mas a agenda da CNI é uma agenda corporativa da indústria. Não, a nossa agenda é uma agenda pro Brasil. É uma agenda que visa dar competitividade aos produtos brasileiros para que a gente possa avançar e não sentir um processo de desindustrialização que nós temos sentindo e cada vez mais empresários buscando ou robotizar suas empresas ou saindo do mercado porque não conseguem ter condições de viabilidade nos seus negócios. É que tem muita gente discursando aí, mas não produz. Né? É muita reunião, só que tira para dividir o que é dos outros. Né? O deles eles não dividem. Então, a gente que está aqui abrindo as portas de manhã cedo na empresa, o discurso público e o que a gente recebe como realidade no dia a dia é uma diferença absurda.
E aí a gente não consegue mudar, tia. Eu estou dentro da casa aqui há 40 anos ouvindo a mesma coisa e não melhorou nada, tia. Está piorando as coisas, o custo está aumentando, o nosso empresário não tem competitividade em lugar nenhum. É raro o setor que o cara hoje se destaca, a gente tem empresas multinacionais aqui em Caxias, e eles estão, cara, o custo aqui está ficando inviável. Tem uma coisa também que eu acho que tu colocasse aqui que é importante a gente salientar. Tu está dizendo assim, há 40 anos a gente vê as mesmas coisas sendo repetidas. Nós também temos uma certa culpa, e aí faço eu o meia-culpa do empresariado, é que nós nos posicionamos de forma reativa ao longo desses anos. Ou seja, vamos nos defender daquilo que nos atinge e do que já está decidido. O que acontece hoje que nós temos tido essa postura? Nós estamos tendo uma postura não só reativa, como propositiva e partindo para o debate, para mostrar que efetivamente estão distorcendo os fatos, que o Brasil só vai poder... Tu falasse em produtividade. A produtividade do trabalhador brasileiro é 5 vezes menor que um trabalhador americano. É 3,5 vezes menor que um trabalhador coreano. O empregado brasileiro só produz mais que o empregado indiano e que o chinês, que são países populosíssimos em que a qualificação da mão de obra, que a nossa já era ruim, nós trabalhamos com isso no Senai, nós temos 3 milhões de matrículas por ano no Pronatec, que é um bom programa, que agora tentamos evoluir nisso, mas nós não conseguimos produzir o que os outros produzem. A Alemanha, por exemplo, tu deves ter lá na Alemanha uma proporção inversa de mais técnicos de nível médio e menos canudos universitários. Aqui nós só procuramos formar o pessoal na universidade, saem sem a menor capacitação e com menor capacidade de arrumar emprego, aquele que tem o canudo universitário na mão, do que um excelente técnico de mecatrônica, de metal mecânica, de eletricidade, qualquer coisa. Então, eu acho que o foco também precisa mudar. Agora, o entendimento, repito aquilo que eu já te disse no começo, se nós não tivermos um diálogo social efetivo, transparente e honesto, nós vamos continuar seguindo nessa mesma trilha. Um país que cresce pouco, um país que cresce muito o salário e cresce nada a produtividade, em que nós estamos cada vez mais nos distanciando da possibilidade de, apesar de sermos a 7ª economia do mundo, sermos uma 7ª economia organizada e que tem futuro. Hoje nós estamos numa economia estagnada e que só tem passado. Apesar de toda essa notícia boa que nós estamos dando aqui, que é para quem produz, né? O empresário, a grande maioria são pequenas empresas, e o cara compra, vende, embala, trabalha 10, 12, 15 horas por dia, é a realidade brasileira. Uma mensagem para esse mercado. Independente de qualquer coisa, como é que a CNI vê 2015, 2016, até 2020, por exemplo? Aí, nós temos, já elaboramos um planejamento estratégico que vai até 2022. Eu sou muito cético em relação ao planejamento estratégico que só ficam no papel. É verdade. Porque aqui no Brasil nós temos ultimamente essa mania, tudo se faz reunião, tudo se planeja e depois a consecução desses objetivos você se distancia delas. Nós continuamos acreditando no país, nós continuamos seguindo naquele firme propósito de que empreender é bom, e empreender gera emprego, empreender gera riqueza para o país, e é o empreendedor que vai fazer com que o Brasil continue a trilhar um caminho melhor. Nós podíamos ser a 5ª, 4ª economia do mundo, poderíamos, temos todos os potenciais para isso. Não vou jogar só a culpa em governo, não vou jogar só a culpa em trabalho, mas não vou jogar a culpa de jeito nenhum em empresário, porque eu sou um trabalhador empresário. E eu tenho trabalhadores operários na minha indústria. Agora, eu não tenho direito a dano moral, eu não tenho direito a hora extra, eu acordo às 7 da manhã, eu estou na minha empresa, às vezes eu estou até às 7, 8 horas da noite tentando resolver problemas dos meus colaboradores. Então eu vejo assim, quanto mais nós pudermos nos aproximar dos nossos trabalhadores, afastando as forças externas que por vezes atrapalham e não ajudam, tanto quanto melhor. E eu não diria era para o empresário esmorecer. Nós temos visto muito empresário já querendo desistir dos seus empreendimentos, com tudo isso que está acontecendo, com essa indução ao conflito que nós temos. Mas eu diria que nós temos um horizonte bom pela frente. Mas esse horizonte depende muito de nós termos a compreensão dos órgãos de governo e dos trabalhadores de que o empresário é do bem, de que o empresário não é do mal. E nós temos que perder uma mania que existe no Brasil de nos tratarem pela exceção, como se a exceção fosse a regra. Nós temos alguns empresários que descumprem a lei? Temos.
mas nós temos trabalhadores que descumprem as suas obrigações, nós temos eventualmente magistrados que isso acontece, não sou eu que estou falando, que tem problema, nós temos procuradores que têm problema. Em todas as esferas nós temos problema. Nós temos problemas no judiciário, no legislativo, no executivo e na iniciativa privada e nos trabalhadores. Então o que a gente precisa é fazer um pacto pelo Brasil e não um pacto pelo empresário, ou um pacto pelo trabalhador, ou um pacto pela justiça. Nós temos que fazer um pacto pelo Brasil. E esse pacto pelo Brasil necessariamente passa pelo fato de que nós temos que abrir os olhos para a realidade e não querermos tapar a realidade com um sol que só brilha para um lado. O sol tem que brilhar para todos. E nós, empresários, esperamos, pelo esforço que a gente faz pelo país, que esse sol brilhe para todos e que a gente consiga, pelo consenso, buscar algo melhor, porque hoje em dia está difícil, mas nada está perdido. Eu confio sempre. Se eu não confiasse, eu não estava aqui hoje em Caxias tentando dialogar com os empresários, meus companheiros, eu estava lá fechado na minha empresa para resolver os problemas que eu tenho no dia a dia e que são inerentes a todos. Na prática a gente precisa de informação, precisa de gente qualificada para fazer as coisas melhorarem. A gente tem um país todo, que é um dos melhores países desse planeta. Com certeza. E a gente tem que usar isso. O Orlando falou agora, a gente tem minério, tem clima, tem estrutura, tem mercado. Ou não é por nada que essa turma está chegando do mundo aqui para pegar esse mercado. Nós, brasileiros, temos que administrar, preparar melhor as nossas empresas, inovar, produzir diferente, baixar custo, apesar de toda a dificuldade, para que a gente realmente seja competitivo nesse mercado mundial. Eles caras estão vindo para cá, vamos tentar conquistar lá fora, mas atender o nosso país, tem muita coisa para fazer aqui dentro ainda. Com gente de qualidade se faz um setor empresarial e uma comunidade melhor.